Oi pessoal, eu sou o Alessandro e nesse vídeo eu não vou falar sobre um quadrinho, vou falar sobre duas Graphic MSP, que são essas aqui. Astronauta Entropia e Cebolinha Recuperação. As duas bem boas, ao meu ver. Não custa nada, antes de comentar as histórias, explicar o que são as Graphic MSP. Afinal de contas, talvez você está chegando no canal por agora, não está tão habituado com quadrinhos e não saiba. A Graphic MSP é uma linha, né? É uma linha de publicações da Maurício de Souza, uma série de álbuns nos quais os personagens do Maurício de Souza, eles são reimaginados, reinterpretados por autores aqui do nosso cenário nacional, e essa reinterpretação é voltada para o público adulto. Vou dizer que é uma série que eu gosto bastante. Já tivemos reinterpretações da Turma da Mônica feita pelos irmãos Cafage, inclusive a primeira, a Turma da Mônica Laços, vai ganhar os cinemas. Tivemos também, tem o próprio Astronauta, que eu vou comentar hoje, Danilo Beruti. Tem também duas reinterpretações do Chico Bento. São vários álbuns e a média dos roteiros desses álbuns é muito boa, e dos desenhos nem se fala, né? Dos desenhos a média é excelente, assim. Mas vamos lá, né? Como eu falei, é uma série que eu curto bastante. Eu li praticamente todos os álbuns lançados até agora, só não li o último, que é Mônica Tesouros, que é a continuação de Mônica Força, feita também pela Bianca Pinheiro. Mônica Força é sensacional, mas eu espero ler Mônica Tesouros em breve. Mas vamos então às duas que eu desejo comentar hoje. Astronauta Entropia é o quarto volume do Astronauta, tal como imaginado pelo Danilo Beruti. Ou seja, esse mesmo autor que fez essa daqui fez 3 outras anteriores para o mesmo personagem. A primeira foi Astronauta Magnetar, a segunda Astronauta Assimetria, a terceira Astronauta Singularidade e finalmente Astronauta Entropia. Cada álbum pode ser lido por si mesmo, mas há uma cronologia. Nessa história aqui, por exemplo, vou mostrando os desenhos, o astronauta ele está acompanhado pela filha de uma versão dele que vive num universo paralelo. E essa menina e a família dela, a versão do astronauta desse outro universo, apareceram no volume 3, que é o Singularidade. E essas Graphic MSP do astronauta, dentre todas, são aquelas que mais têm uma pegada próxima das histórias de super-heróis. A história aqui ela é envolvente, embora previsível em alguns aspectos, e os desenhos do Danilo Beruti são muito bons mesmo. O que acontece, né? O astronauta ele recebe um chamado de socorro de um amontoado de naves. Acho que eu até mostrei esse desenho desse amontoado de naves. Ele recebe um chamado de socorro. E indo lá, ele é atraído para lá, a nave dele é presa e ele fica lá, ele não consegue sair. E os habitantes do local, eles são grupos rivais, né, pelo menos 2 grupos, e as intenções deles não são claras para aqueles que acabaram de chegar. Eu já disse aqui que eu curto muito a versatilidade do Danilo Beruti, tanto no desenho quanto no roteiro. O cara já fez de tudo, ele já fez um western brasileiro, já fez um Necronauta, que é até difícil dizer que gênero é aquele, né? Já fez ação urbana com Samurai Shiro, já fez ficção científica, desenhou super-heróis. Então, assim, o cara é realmente muito versátil, e aqui está mais um belo trabalho dele. Um bom roteiro com excelente desenho. Bom, e o fim dessa história aqui aponta para uma continuação, ou seja, teremos mais álbuns do Astronauta do Danilo Beruti. Bom, o que eu devo dizer é o seguinte: se Astronauta Entropia foi legal, Cebolinha Recuperação foi sensacional. Eu fiquei emocionado ao ler algumas passagens desse quadrinho, que é escrito e desenhado pelo Gustavo Borges. É emocionado mesmo. Está entre as minhas Graphic MSP favoritas, junto com Mônica Força, da Bianca Pinheiro, e o Chico Bento Arvorada, que é um deslumbre aquilo também. Chico Bento Arvorada, assim, é de marejar os olhos. Bom, Cebolinha Recuperação trata de um tema que infelizmente é muito comum para muitos brasileiros. É muito comum no mundo, mas falando agora do nosso país, né, que é o desemprego. E o desemprego é uma situação que mexe com muitas dimensões da vida de uma pessoa. Começa, claro, né, afetando a subsistência, o medo, né, de não ter o que manter a si e os seus, mas não é só isso, né, afeta às vezes a autoestima,
afeta as relações dentro de uma família. Quem assim já passou ou passa por essa situação sabe que é realmente desafiante. E no caso dessa graphic novel, a abordagem do tema é muito sensível. O desemprego ele é visto pelos olhos de uma criança. O pai do Cebolinha fica desempregado e isso pode fazer com que eles tenham que vender a casa e mudar de casa. Então a mãe continua tendo trabalho, mas o dinheiro dela não dá, né? Porque, na verdade, os dois, o pai e a mãe que mantinham a casa, a renda caiu. Eu não sei se pela metade, não diz quanto cada um ganha, né? Mas a renda cai drasticamente, né? Bom, e o Cebolinha, ele é um personagem conhecido pelos seus planos infalíveis. E é claro que ele vai tentar bolar algum desses planos para ajudar a sua família. Acontece que é uma criança lidando com um problema de adulto. E ele vive isso paralelamente a uma disputa que ele empreende com um novo aluno que chegou na escola dele. E cara, eu achei a trama aqui muito bem elaborada, com um final que é um final bom para esse tipo de história, que é um final que encaminha, mas não resolve o problema. É aquele tipo de final tipo de e a vida continua. E o Cebolinha, ele é um dos meus personagens preferidos da Turma da Mônica. E essa leitura feita pelo Gustavo Borges, dele e da família dele, foi realmente tocante, assim. Um dos pontos altos das Graphic MSP. Gibizaço mesmo, assim. Gibizaço mesmo. Daquelas coisas, assim, que dá gosto de ler. E uma coisa muito legal da Graphic MSP é que elas possibilitam a gente conhecer artistas brasileiros que a gente não conhecia. Por exemplo, acho que eu não lembro de ter lido nada do Gustavo Borges. Vendo o trabalho que o cara fez aqui, dá realmente vontade de procurar e ver outras coisas que ele produziu. Ao contrário do Danilo, né? O Danilo eu já li muita coisa, assim acho que, não vou dizer que tudo, não sei tudo que ele fez, mas eu li São Jorge, li Bando de Dois, li Necronauta, cara, assim, boa parte do que sai, Samurai Shiro. Então, assim, é um autor que eu já conhecia. O Gustavo Borges, para mim, está sendo foi uma descoberta. E uma bela descoberta. O moleque realmente tem talento. Pelo visto, ele é o mais jovem artista a trabalhar com uma Graphic MSP. Isso também é um dado legal, né? Bom, espero aí sucesso para os dois e que venham mais Graphic MSP aí boas, né? Porque realmente é uma série que para mim vale a pena acompanhar. E é interessante, já reparei que pessoas que não leem quadrinhos acabam tendo também um certo apreço. Já emprestei Graphic MSP para algumas pessoas, assim, para colega do trabalho, por exemplo, e todo mundo gosta, porque realmente a proposta é bem legal. Bom, tô falando demais, agradeço demais por você ter visto o vídeo. Peço o teu joinha se você gostou dele, te convido a se inscrever no canal caso você não seja inscrito. É isso, um abração e até o próximo vídeo.